Olá, que a graça e a paz te alcance nesse dia, hoje trazendo mais uma reflexão, falando sobre o juízo. Eu mencionei que na sequência falaríamos, quem sabe, o porquê dos juízos, das retribuições, de algumas consequências. E aqui diz o texto de Isaías 24 que eis que o Senhor vai devastar e dessolar a terra. Diz que ele vai transtornar a sua superfície, ele dispersar os moradores. E diz mais que o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona ou a sua senhora, ao comprador como também ao vendedor, é o texto, ao que empresta como ao que toma emprestado ou pega emprestado, ao credor como ao devedor, a todos, ou seja, ninguém escapará, porque não é uma situação simplesmente contra uma classe social, a uma nação, a uma pessoa, mas é a todos quantos. Então não será livre por ter dinheiro, poder ou fama, mas a todos quantos estiverem se afastado dos desígnios do Senhor. Então o Senhor vai devastar, assolar, e ele menciona que isso, todas as pessoas igualmente vai suceder o mesmo. E ele diz ainda que a terra será de todo devastada totalmente, saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. E ele diz mais no versículo 4, que a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos da terra. E aí você vê muito falar sobre a preservação do meio ambiente, está certo, é claro, devemos fazer isso, né? Se você olhar o nosso espaço aqui onde estamos gravando, vou só levantar um pouquinho para você dar uma olhada. Então, olha só, um ambiente bem natural, onde temos diversas fruteiras. Procuramos trabalhar da maneira mais orgânica possível, né? De gramados, plantas, frutos os mais diversos. Mas aqui ele diz que, na verdade, qual é o problema? Então, qual é o X da questão, né? Na verdade, ele diz, a terra está contaminada, olha só o problema, por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então a situação é que ao próprio homem, na ganância, na luta do poder, da fama, da conquista, de superar uma nação contra outra, um povo contra o outro, em todos os aspectos da vida, de crescer, de ganhar, de sobrepor, a terra vai sendo contaminada, destruída, enfraquecida a cada dia. Então esta é a situação. Então o Senhor vai ter que intervir nesse contexto, e o caminhar que nós estamos é para realmente um conflito sem precedente. A Bíblia fala sobre isso. Em Daniel 12 fala, vou chegar em Daniel também, que naquele tempo vai se levantar Miguel pelos filhos do seu povo, que vai haver uma conflagração geral de todas as nações, um conflito envolvendo todos. E Deus intervirá para restaurar. E aqui diz, a sequência fala sobre isso, olha só. Naquele dia, capítulo 24, ainda versículo 21. Naquele dia, olha só, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Todos, juntamente de povos poderosos, para lutarem contra o remanescente do Senhor. E diz que serão juntados como presos em uma masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Isso faz referência ao milênio. Quem sabe vamos falar isso em outro momento. Já tem um vídeo gravado sobre isso, milênio, na série Apocalipse, está no YouTube, caso queira ver. Só você procurar a Voz que Clama História e Profecia, você vai ter esse tema lá. E diz que a lua se envergonhará, o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Então aqui eu mencionei, falando dos juízes retributivos no contexto de Israel como nação, dos povos dos quais conhecemos, mas no contexto futuro da restauração final, quando Cristo ele vai reinar, o Messias vai reinar para sempre, e todas as nações agora, sem conflito, sem guerra, vão estar ali indo adorar o Senhor. Fechando as considerações, poderíamos ter outros textos, com certeza, falando sobre esse mesmo tema,
Mas aqui fala que porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato inaudito. Então, mesmo no contexto de calamidades, da volta de Jesus, onde aqueles que voluntariamente rejeitaram o Senhor, a promessa de restauração, serão então destruídos na segunda vinda de Jesus. Então ele fala que é seu ato estranho, seu estranho ato, mas isso só na altura da 7ª taça, porque até a mesma altura da 6ª taça, Deus permitirá o juízo retributivo de forma indireta, onde o inimigo, Satanás, ele vai trabalhar diante das nações para insuflar a ira, a revolta, a luta, a guerra, usando tudo aquilo de ruim, de ódio, de destruição, tornando a própria natureza enfurecida, questões sobrenaturais, pandemias e tudo isso. E o Senhor então intervirá para trazer libertação e salvação a todos aqueles que aceitarem a mensagem do Senhor. E você, sua família, pode estar do lado certo, pesquisando nas profecias, nas mensagens e aguardando Cristo como Salvador e Redentor. Independente de qual placa denominacional você participe, não é esta a mensagem. Deus fala, eu vou chegar nesse texto em Isaías, onde fala que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esta é a vontade do Senhor.